Podemos? Bora. Ai! Bem-vindos de novo ao Setting the Pace, desta vez com alguém que, apesar de não me termos cruzado nas pistas como atletas, é alguém que eu considero da minha família, da família atletismo, e apesar de ter um apelido mítico, Barrigana, não deu atleta a sério, mas já desempenhou várias funções, treinador, dirigente e agora agente. Miguel Barrigana, muito obrigado por teres aparecido aqui. Muito obrigado, antes de mais, pelo convite. E é um prazer estar aqui num podcast. Tu és o maior incentivador, estás sempre, porra, quando é que voltas com o eu vou te dizer que eu durante, eu acho que foi durante a pandemia, acho eu, 2021, estavas a lançar muitas coisas. Às vezes... E a verdade é que era aquela, eu acho que estavas a lançar, era sempre domingo à noite, eu acho que eras tu e o... Quem também fazia umas lives à noite, acho que era o Diogo Antunes. Sim, mas ele fazia quase todos os dias. Eu era todos os dias. E a verdade é que aquilo acabou por se tornar uma companhia. E foi mais aí que eu comecei a ver o Setting the Pace. Boa. Vi o episódio que tinhas feito com o meu pai. Pois, número 2. O episódio número 2, espetacular. E fui acompanhando. E este é o 94. Já está quase. Hoje eu estou com o objetivo de chegar aos 100 há não sei quanto tempo, mas depois a vida, né? Não, sim. Uma pessoa torna-se pai, torna-se... E tu sabes bem disso. E se calhar por isso não estás em forma. Não. E apareceu aqui o Miguel Barrigana. Out of shape, como se diz em inglês. Completamente. O que é um bocado vergonhoso para alguém que tem a cara num projeto, num site de um projeto que se chama Fica em Forma. Ainda tens? Acho que sim, já não colaboro com esse projeto há uns, se calhar neste momento, há 2 anos e tal. Foi quando cortei a minha relação também na altura com o atletismo, quando mudei de área. Era um projeto da área do fitness, no outdoor. Nasceu antes da pandemia, mas ganhou um boom muito grande na pandemia porque não se podia dar treinos indoor. PT? Sim, era basicamente. E tu, em relação aos PTs, atualmente eu já vi um site que aquilo é quase preços de saldo, tipo, por hora 15 euros, o que é, se calhar, uma loucura comparado ao que se cobrava, ou que se ainda cobra nos ginásios. Sim, mas eu não sou apologista que nem tudo ao mar, nem tudo à terra. Eu acho que efetivamente há preços que se cobram nos ginásios que são, nos ginásios não são, mas são absurdos, né? E são também para fazer uma barreira a um certo tipo de público, né? Se metes muito alto também sabes o que é que está, mas também não, mas eu lembro que na pandemia chegou a cobrar preços de 5 euros a hora e coisas assim do género, que isso acaba por matar um bocado o mercado e também não tem sustento porque as pessoas, mas eu entendo, numa questão de desespero, as pessoas têm que fazer o que é possível fazer, né? Portanto é um bocado por aí, mas acho que hoje em dia as coisas estão mais atualizadas, já não estou por dentro, mas estive brevemente por piada e gostava, e acho que é um ambiente que até é porreiro, com as pessoas certas também depende disso, que apanhas muita coisa, mas então já não. E se democratizar tanto, acabas por ter público, não sei se interessa, não é? Porque às vezes os restaurantes metem preços mais altos, que é precisamente para afugentar alguma clientela e ter... É um bocado por aí. Eu acho que independentemente do preço ou do tipo de poder económico, há pessoas de todos os géneros em todos os tipos de poderes económicos. Eu posso dizer que na altura o preço não era muito elevado, acho que não era 25 ou 30 euros, era mais ou menos nesta faixa. Claro, quando tu vais ver e quando tu colocas naquilo que é os dia-a-dia de hoje, o poder económico das pessoas, apanhas sempre pessoas com algumas posses. E a única coisa que eu fico, não a única coisa, mas uma das coisas que eu fico é que para mim, se calhar, ficou confirmado o estigma de que pessoas com dinheiro não são más. Parece que às vezes há muito essa questão e eu conheci pessoas que ainda hoje falo com elas, ainda hoje me mandam os parabéns, ainda hoje sei as datas de anos delas e que tu dizes que pessoas que efetivamente ganham muito dinheiro, mas é aquela questão, acho que eu conheci por mérito. Claro que a gente sabe que há muitas que não, mas acho que eu conheci e eu gostei bastante. Mas claro que é uma barreira à entrada. E tiveste algum problema, tipo assédio? Porque nós temos um conhecido, não vamos falar em nome, que me contou que chegou a ser PT na altura da pandemia e aquilo ele sentia-se mais como acompanhante. Ou seja, dava ali o treininho, mas elas, mulheres mais velhas, queriam era companhia. Não, há muita conversa, vamos dizer assim, há muita parte que é mais psicólogo que o treino, vamos dizer assim. Então nós que vimos do treino, a atividade física e a desporto, portanto, nós que vimos do desporto, percebemos que também, porque os nossos estándares são de um nível muito mais elevado em termos de condicionamento físico, portanto, aquilo que aplicamos no treino. Portanto, se formos comparar por aí, há muito mais psicologia do que treino por si só, claro. As pessoas muitas vezes querem um pouco mais de conversa, na altura da pandemia que tu não podias sair de casa praticamente para nada, ou mesmo 2021 que ainda havia algumas limitações,
Mas a esse nível nunca tive, felizmente nunca tive problemas. Também porque posso dizer que isso aprendi com o Alexandre Costa, que é, pá, eu nunca gostei muito de grandes contactos físicos, mesmo com atletas ou o que fosse, por uma questão de deixar bastante claro e não haver segundas intenções. Aquela massagem, ou o que for, isso não, prefiro não ter esses... agachamento, ali. Sim, não, prefiro não ter esses... Olha, ajudem-se um ao outro, pronto, são colegas, são da mesma idade, mais ou menos. Portanto, isso aí foi uma das coisas que na altura aprendi quando comecei a dar treinos na Academia do Sporting com o Alexandre Costa, que hoje em dia é um dos meus grandes amigos, que ele disse-me, pá... Ele é praticamente um irmão teu? Sim, posso considerar que é um dos meus melhores amigos. E o Daniel Gander também? Sim. Aliás, tu passando pelo teu treinador, teu pai, com tantos rapazes que ele praticamente é pai também, tu tiveste muitos irmãos no atletismo. Sim, e muitos deles são hoje os meus amigos mais próximos, e os que não são é porque emigraram, e então uma daquelas coisas que as pessoas quando vêm a Portugal a conversa reata muito facilmente, são pessoas, Tiago Pereira, né, que é um dos meus melhores amigos, está fora neste momento, mas falamos praticamente todos os dias, e há outros atletas que entretanto não chegaram àquele nível, mas muitas vezes porque tiveram que enverdar por outras questões, por falta de capacidade financeira, e tiveram que ir trabalhar, mas com igual ou mais talento do que esses. Mas sim, tive muitos irmãos, posso dizer assim. Havia alguma inveja? O meu pai está a dar muito... Não. Nisso sempre tive muito bem resolvido, se calhar até posso dizer que é fácil de cair nessa por outras pessoas que eu conheço de áreas diferentes, que trabalham com os pais, ou que se relacionaram mais a este nível, né? Não numa relação tão familiar, né? Porque no final não era um trabalho, mas havia uma relação diferente. Mas para mim sempre foi, também se calhar um bocado mais pela minha personalidade, de ser uma pessoa que posso ter a atenção, mas também vivo muito bem sozinho, vivo muito bem tranquilo comigo mesmo, sempre desde miúdo viver muito bem tranquilo, mas nunca houve, até por esta questão, não sei, acho que também muito pela forma do meu pai ser, dele se relacionar. E no final do dia havia atenção para todos, não é essa a questão? E nós íamos para casa e estávamos em casa. Mas essa relação de pai, sentias que ele era paizão ou mais pai treinador, ou misturava-se muitas coisas ali? Quando era mais novo, acho que era mais, se calhar, mais novo, quando eu digo mais novo, 10, 11 anos, eu comecei a treinar com ele, comecei a aparecer na escola com 5 ou 6 anos, e acho que sou capaz de treinar nas últimas vezes para aos 20 ou 22, portanto neste processo todo passaram muitas fases da minha vida e da dele, né? Mas ali se calhar com 10, 11 anos havia muito aquele confronto de miúdo que também está a crescer, que também acontecia em casa, mas ali era um ambiente diferente. Eu por acaso sempre o tratei como pai no treino, nunca foi aquela coisa do professor ou uma coisa assim, era sempre como pai, mas havia ali aquela picardia, mas coisas que na altura usavam, porque ele de vez em quando tinha aquela questão de nos dizer, fazes as neiras, vais encher 500, que era 500 abdominais, já deves ter visto. E eu então, na altura havia... Fazes tu ou vão fazer todos 100? Fazes tu 500 ou fazem todos 100? Não, mas eu na altura enchia os 500 todos, ou então ias à igreja correr, ou ias dar voltas gigantes à escola. Sim. Então havia muito essa questão ao início, ali com 10, 12, 13 anos havia isso. Depois disso nunca foi uma relação perfeitamente normal. E agora, bebes muito do exemplo do teu pai como pai, para seres pai da tua filhota, ou há aqui coisas diferentes, porque os tempos também são diferentes? Eu acho que sou mais parecido com a minha mãe. A minha mãe era mais o xerife da casa. Sim? Vamos dizer assim, mais um xerife da casa. O exemplo é sempre, os testes, quando trazia os testes da escola para casa, os que eram satisfazem eu e o meu pai, muitas vezes não estava com o seu pai, e os que eram muito bons e a minha mãe. Mas a tua mãe também é professora? A minha mãe é professora de Geografia. O que era difícil, porque a minha mãe pertencia à direção da escola onde eu andava. Eu nunca andei na escola do meu pai, andei sempre noutra escola, onde a minha mãe dava aulas. Hoje em dia a minha mãe dá aula na mesma escola que o meu pai, mas na altura não era. Então ela vinha sempre a descobrir, mas eu se calhar sou mais parecido com a minha mãe. Não que o meu pai fosse, também era aquilo que tu vês no treino muitas vezes de disciplinador ou por assim, não é? Mas o meu filho chegou lá na segunda-feira, ele já foi na semana passada e adorou. Chegou na segunda, começou a entrar na escola, não queres, agora vens e ficas a ver. Ficou atrás assim de um caixote do lixo e o teu pai. Eu já percebi que ele não gosta de mim porque eu falo alto, mas passado de 5 a 10 minutos já estavam os dois. Não, acontece a mesma coisa com a minha filha. Como ele fala muito alto, ela mais novinha, não entende nada na parte das coisas. Eu tenho que falar alto, entendes? Sim. Não, mas eu acho que se calhar diria que a origem um pouco mais a minha mãe, também porque a minha personalidade é muito mais semelhante à minha mãe do que a do meu pai. E depois há coisas novas, porque há coisas que eu vejo hoje e não me revejo da forma como aconteceram, né? Acho que como todos nós temos essa perspectiva, mas muita coisa também do meu pai.
e uma das coisas, já viste, eu já levei a minha filha à escola e já estiveste lá, e eu faço questão que ela vá, primeiro porque há um contacto que eu sei que quando vou lá está com o avô, e daí está com o avô neste caso, porque a minha mãe aparece muitas vezes, e está com o meu irmão também, e eu acho que isso é das coisas mais importantes da vida, e depois porque eu acredito muito nos valores que o desporto nos transmitiu, e tu és educado pelo desporto como uma das vertentes, és educado em várias áreas, eu sou muito isso, e eu hoje vejo na forma como eu me relaciono no trabalho, na forma como eu me relaciono nas minhas relações interpessoais, e vejo muitas coisas que eu aprendi naquilo que o desporto nos passou nas várias vertentes, nos momentos bons, nos momentos maus. Eu tenho uma boa, assim, uma reflexão que eu ainda não cheguei à minha teoria, mas dizem que o desporto, o atletismo, faz-nos melhores pessoas. Eu não sei se concordo tanto. Pode-nos fazer melhores profissionais fora do desporto, mas melhores pessoas quando vemos que só um é que ganha, quando vemos que há batota, e não podemos negar que há batota. Quando há pessoas que para chegarem ao topo das suas capacidades têm de ser super egoístas. Sim. Como é que podemos dizer que o atletismo nos faz melhores pessoas? Eu acho que aí é esse nível também vamos pensar um pouco mais mental, não é? Porque é um traço de personalidade. O meu pai sempre nos ensinou, sempre nos disse que o desporto dá saúde, mas o desporto de alta competição não dá saúde. E se passarmos esse limiar de, ok, eu sou um bom atleta até uma certa idade e agora para ser muito bom tenho que sacrificar algumas coisas, e às vezes aí sacrificar, ser mais egoísta, como tu disseste, pensar mais em mim, porque efetivamente é necessário em alguns momentos. Eu diria que há esses dois chavões, que é o alto nível também como fisicamente dá-nos aquilo que a gente quer naquele momento, mas a gente sabe atletas que hoje em dia têm 40 e tal, 50 anos e têm muitas mazelas. Isso, o meu pai foi operado à cabeça do fémur por isso mesmo, por altas cargas. Eu que nunca fui o atleta que não calmejava, mas nunca fui nada do outro mundo. Ainda hoje tenho algumas coisas que sei que foi de algumas coisas que fiz na altura, umas que aconteceram, outras pronto, é o que é. Acho que nós temos um percurso no atletismo muito parecido. Eu também comecei muito cedo, não que o meu pai fosse super atleta ou treinador, mas eu tenho um diploma de uma corridita, tinha 3 anos, em 91. Ou seja, passei ali a minha infância no desporto, tu também. E depois chegámos ali, iniciados, top. Tu líder nacional, eu também. Só que depois começamos a ter problemas físicos. Eu acho que nós somos parecidos. É semelhante. O meu caso, acho que foi um combinar até aquela idade de iniciados. Mas tu tiveste lesões mesmo de grande gravidade? Sim, eu se calhar já não me recordo bem, mas acho que em juvenil de segundo ano, já não me recordo bem se foi primeiro, segundo ano, foi nessa altura, eu fiz uma entorse grave no meu pé esquerdo, que era o pé que eu usava para praticamente tudo, e na altura andei em canadianas, pronto, aquelas coisas. Depois, felizmente, e se calhar hoje não tenho tantos problemas, porque o departamento médico do Benfica, na altura e ainda hoje, estava no Benfica, já era muito acima da média, principalmente na altura já era muito acima da média, ou pelo menos comigo as coisas correram muito bem. Eu fui um bocadinho antes, também tive um entorse muito grave. Sim. E que foi, vai fazendo, mas eu não consigo andar. Eu tive sorte na altura de for inicialmente acompanhado pelo Pedro Barreiras, que hoje em dia é físio. Ainda não estava lá. Que era físio, hoje em dia é físio da equipe principal do Benfica, não é? De futebol. Sim. E eu lembro-me que na altura chegava a fazer fisioterapia tipo bidiários, eu ia de manhã, eu ia à tarde, muito, porque o meu pai me ajudava nesse sentido, como é óbvio. E depois o que aconteceu foi que mais tarde voltei a ter mais uma ou outra e o meu pé nunca ficou igual, ainda hoje não é. E foi sempre o pé? Foi sempre o pé. As únicas lesões que eu tive foi sempre o pé. Depois teve aqueles toquezinhos normais, mas nunca nada. Tirando isso, eu nunca tive muito limitado. O problema é que a área que eu gostava mais de fazer eram os saltos. Havia uma certa coisa que eu fazia nas provas combinadas, mas a área que eu sempre gostei mais, não que eu achasse, hoje olho para trás, e já na altura, já ainda com 20 e poucos anos ainda treinava, eu conseguia entender, porque sempre tive uma noção, como gostava tanto disto, conseguia entender, ok, eu acho que tenho algumas capacidades, mas sei que não tenho aquelas capacidades. Eu ainda hoje digo ao meu irmão, tu és muito mais talentoso do que eu, pelo menos na tua área, sem embora são áreas diferentes, e eu tinha muito essa noção, por muito que eu gostasse de treinar, eu nunca ia... No comprimento, faltou chegar aos 7 metros. Eu tenho pena, e acho que chegaria, depois foi uma questão da vida pessoal, ter-se intrometido, porque como acontecia muitas vezes depois com o pé era essa questão, eu treinava muito bem durante algum tempo, e depois, literalmente, de um dia para o outro acordava, ia a andar, cocheava, ia para o treino, cada passo a isso. Estes ciclos acabavam por desmotivar,
porque de um momento para o outro tinha que estar parado praticamente um mês, sem grandes coisas de resolver, porque depois chegava à física, ok, faz ali um bocadinho, mas correntes, um gelo, não sei o quê, um reforço, mas a coisa não melhor. E depois mais tarde depois fui fazer mesmo voltei a fazer uma ressonância que eu já tinha feito, para perceber qual é que era, e antes de fazer a ressonância eu lembro perfeitamente do ortopedista ter mexido no meu pé, ter segurado acima do tornozelo, ter segurado no pé, e o pé move-se assim, e ele diz, das duas uma, ou não tens tendões ou os que estão aqui praticamente não funcionam, e depois veio-se a confirmar que era isso. Na altura aquilo foi diagnosticado uma lesão de grau 3, pronto. Basicamente os tendões estão lá, estão muito laxos no meu pé esquerdo, e pronto, e basicamente para fazer uma vida normal e de uma atividade física normal não tem problema nenhum, e é isso que eu ainda sinto hoje, mas para fazer desporto de alta competição, ou tentar fazer de alta competição, não dava, e também foi que entrei um bocado entrei em paz com todo o processo, vamos dizer assim. Em paz, porque nesse processo de lesão, de estares a treinar bem, depois acordas assim, como é que era a tua cabeça? Porque eu lembro-me de te ver iniciado ao juvenil, caracóis louros, tipo bem fininho, sempre alegre, e depois não tenho ideia, eu também acho que fui para Erasmus, e deixei de acompanhar tanto, por isso eu não sei como é que foi esse período turbulento. Sim, eu acho que quando chegou ali ao ano de júnior, porque nós na altura não tínhamos praticamente competições internacionais juvenis, como hoje em dia tens o Campeonato da Europa, o Foz na altura era diferente, sim. Já houve depois os... Mas tu tinhas os jogos da FISEC, não é? Eu acho que foi sempre um pouco para isso, as nossas alegrias e a forma que ainda hoje meu pai utiliza o treino acabava muito por ser pelo desporto escolar, primeiro porque era uma visão muito mais coletiva do atletismo, e nós tínhamos muito interesse que tu não vais ao treino, anda para o treino, que a gente precisa tipo, a fazeres o peso, que a gente sabe que não tem mais ninguém, ou pelo menos àquele nível, a motivação era outra, e depois víamos isso, conseguimos ir competir lá fora, e eu tive a sorte de ir a 4 ou 5 edições ainda, tanto dos jogos da FISEC como dos jogos. Sim, eu fui todos os anos que iniciada a juvenil, fiz os 4 anos, tinha ido um ano antes, uma infantil que tinha sido em Portimão, Portimão Lagos, não sei, acho que era Lago, na pista de Lagos, aí como juiz, vamos dizer juiz, voluntário, basicamente voluntário, e depois aqui no meio também houve uns jogos, já não me recordo, ISF, acho que é esse o nome, ISF, que é tipo o campeonato do mundo de escolas, ou algo assim do género. Portanto, nesse departamento tive, e conheci alguns atletas que hoje chegaram perto, ou que pelo menos durante os anos assim vi nos campeonatos da Europa, nos campeonatos do mundo, e nesse sentido foi sempre isso. Porque não é tão comum, não é? Porque quem se destaca muito em iniciado, depois sim. É raro. Eu, por exemplo, eu sei que o meu caso teve 2 fatores essenciais. Primeiro, porque eu cresci muito cedo quando era novo, não que tivesse muita barba, que era muito musculado, porque nunca fui. Nunca fui. Já comecei a tornar um bocadinho mais muscular, vamos chamar assim, já depois de abandonar, não é? Mas nunca fui, era por isso, e pelo facto de gostar tanto da modalidade, que para mim era uma coisa perfeitamente normal acabar as aulas e ir para a escola do meu pai, no meio daquilo tudo. Quando depois estás a comparar com miúdos que vão 2 vezes ao treino e tu fazes aquilo há 10 anos, tu gostas de ver vídeos e gostas de ir à escola e a brincar, já viste como é que funciona o sistema, tu passas tanto por jogar basquete como fazer atletismo, não é? E no meio daquilo tudo ganhas muito mais, os movimentos aparecem todos muito mais rápidos. E o meu caso é as miúdas em assistar, eu assim, meu Deus, parece que são jogadoras de basquetebol, mas é um bom aquecimento. E eu tiro o chapéu ao teu pai, porque é incrível, porque muita gente diz que o desporto é para todos e há sítios que não, mas ali o atletismo é para todos, e o trabalho que ele faz, mete os miúdos a lançar, mete os miúdos a fazer a altura, eles vão descobrir naturalmente aquilo em que são bons, não é? Sim, eu acho que eu sou suspeito, mas eu acho que para mim aquilo é capaz de ser dos melhores, se não o melhor projeto social, desportivo que houve em Portugal nos últimos 20 ou 30 anos, para não dizer desde o Estado Novo. Se vamos pensar assim, nós ainda não tínhamos nascido. Porque se tu pensares é isso mesmo, e o meu pai é um chavão dele que é, e ele já me disse em confidência, que se calhar agora vou divulgar, que é ele é mais feliz naquilo do que a estar a levar alguém aos Jogos Olímpicos. E por muito que ele teve dadas que gostasse de acompanhar, ele disse isso naquele podcast há 9 anos atrás. Sim, não é. Houve momentos onde alguns atletas deixaram de treinar com ele e que seguiram e depois acabaram por estar nos Jogos Olímpicos ou acabaram por estar a altíssimo nível, e ao qual ele é mais feliz ali, porque acaba por ser, e é um pouco da história dele, não é? Ele
é retornado de Angola, vem para a Maia, muita pobreza, muita droga, muita coisa que hoje em dia nós nem imaginamos bem porque não é tão visível na nossa sociedade, e foi um pouco esta questão do desporto que o fez ter um curso, ser formado, ter uma vida, formar uma família, tanto isto tudo, não é? E é que é o propósito, portanto eu acho que sim, sem dúvida. Ali o desporto é para todos, ali o desporto é mesmo para todos, porque efetivamente, por muito que às vezes a gente diga, isto não é um grande chato, dava menos trabalho, mas a porta não se fecha, e é um pouco sempre foi esse o mote dele, e até ele se reformar há de ser. Achas que ele vai se reformar? Ele há de se formar, vai ser obrigado, eventualmente há de ser obrigado, não, mas porque a função pública como treinador. Sim, acho que é uma questão de, eu acho que é uma questão de como treinador ligado à parte federada, com altíssimo nível, talvez agora como tem o meu irmão a esse nível, há de prolongar mais uns anos. Se calhar neste momento, se não tivesse o meu irmão, se calhar já dedicava-se só mais à parte de esporte escolar, depois eventualmente fosse uma parte federada, mas nesta ligação muito mais virada à escola, porque é professor e tem pelo menos até mais 5 ou 6 anos vai ter que dar aulas, ou dar treinos neste modelo. Mas eventualmente há de acontecer, é uma questão normal. E se ele te dissesse assim, olha, eu não quero treinar o Diogo, mas confio em ti? Achas que estavas preparado? Não, acho que preparado, acho que não. Eu acho que... Tu dizias, Alex... Se calhar, até porque é uma pessoa de mais confiança da nossa família, né? É uma pessoa da nossa confiança da família, e também porque, independentemente de ser meu irmão ou não, por alguma razão eu quis deixar de dar treinos. E essa razão é pela quantidade de coisas que os treinadores têm que abdicar do nível familiar, e eu na altura abdiquei sem ter a parte familiar completamente estruturada. Hoje que a tenho, não quero abdicar, não é uma coisa que eu me sinta à vontade para abdicar e que me traça felicidade, mesmo sendo o meu irmão. E tu já percebes que eu estou muito presente nas coisas e faço questão de ir até à Noruega sem qualquer problema, mas é diferente, e para além de que eu acho que não tenho conhecimento num global para os próximos passos que o Diego vai precisar. Eu gosto da posição em que estou neste momento, que é uma posição de manos vitais. É uma prova que eu gosto de ver, a prova em si é uma prova que eu gosto de ver, esta tem alguma sensibilidade ao nível daquilo que conseguimos ver cá fora e transmitir, e acho que esse nível acho que se calhar é o meu contributo mais forte para a dupla. Mas sabes que me assusta ele dizer que se não corresse rápido não estaria no atletismo, do género. Eu não entendo aquelas pessoas com correr, assim, mano, eu não sei porque é que esses gajos gostam de correr 40 minutos. Eu só corro porque tenho de ser, porque senão nunca mais me vêm a correr. Ele também surge no atletismo um pouco... Ele não fazia atletismo, ele fazia futebol. Não fazia futebol. Ele surge por uma quantidade de acasos e muito desafiado. Anda lá, vem por mim, não sei o quê, faz. Ele inicialmente não começou a treinar com o meu pai, estava a treinar comigo, aparecia, depois da época do futebol aparecia, e depois até em 2000, não sei quantas, 18, 19, não sei muito bem, ele literalmente engana-se e ganha o Campeonato Nacional de Juvenis, porque estava chateado, porque ir aos 110 e nos 110 a coisa não correu bem. Foi aos 300 barreiras e logo a seguir foi aos 300 barreiras, vinha chateadíssimo, e aconteceu muito por raiva, e depois, entretanto, a história desenrolou-se nesse sentido, porque nem era o objetivo, ele não tinha treinado nem pouco mais. Aliás, eu ia na primeira ou segunda série na pista 8, ele tinha 41 segundos e tal, não era. Mas, sim, acho que se calhar uma parte pode ser um pouco mais só de falar para fora, outra também, se calhar, há de ser verdade. Por exemplo, o nosso pai, também sempre disse que ele não se revê muito no treinar afincadamente atletismo depois da carreira, vamos dizer, normal, da entidade, ou seja, da idade master para a frente. Ele não se revê, não dizendo que não faz bem às pessoas e não revê na atividade física. Nessa opção que hoje em dia nós vemos, se calhar às vezes um bocadinho mais do que necessário, ou se calhar sem olhar para as consequências, porque quando nós temos 25 ou 30 é diferente quando temos 55 ou 60 e fazemos certas coisas. Portanto, sem olhar para essas coisas à procura de um sucesso desportivo, se calhar um pouco fora da idade, vamos dizer assim. É um bocado assim. E o Diogo se calhar um pouco por aí. Eu também vejo hoje, se tu me dissesse hoje, se tivesse que fazer um desporto mesmo, era atletismo, fazias, não, se calhar fazia mais basquetebol, acho mais piada. É por isso que aparece. Futebol não é muito, de vez em quando aparece para o basquete. Já não me consigo fazer tão bem como fazia há uns anos atrás, culpa própria. Mas é um bocado isso. O Diogo também acho que é um bocado preso. Mas pela conversa do Diogo é 3 ou 4 anos mais e achas que é possível? Eu acho que se calhar este último época que passou mudou-lhe um pouco a mentalidade, porque também se não acreditava que fosse tão rápido chegar às marcas que alcançou o ano passado. E tu acreditavas? Eu sabia que era possível fazer abaixo de 50 segundos.
achava que isso era um objetivo perfeitamente realista. Mas era o que eu falava. Tu já há bastante tempo atrás que eu vi esse hashtag tipo 49 e eu assim, muita gente não sabe o que é isto, mas eu sei. Para estar aqui o hashtag inicialmente 49. começa como uma brincadeira ou como um objetivo, e a gente sabe que a nossa realidade em Portugal não há assim tantos atletas que o tenham feito, se a gente for comparar lá fora e também se olharmos para... Eu sou muito frio nessas coisas, andamos para a avalia da marca a nível internacional. 5 ou 6? 5? Antes? Não, acho que era um pouco mais. Acho que era um pouco mais. Hoje em dia deve ser para uns 10, com o Micael e com o Duarte agora, com o Diogo. Então deve estar à volta de uns 10. Sim. Mas é também um pouco pôr a cenoura à frente, porque efetivamente tem pelo menos aquela mudança do primeiro dígito, né? Que não acontece, na realidade acontece 2 vezes na carreira, não é? Dos 60 para os 59. Acho que o teu irmão nunca fez 60, por exemplo. Não, acho que não. Por acaso acho que não. E eu já na época de 2024 eu sabia que não que era possível fazer 49. Desculpa interromper. Eu fiz 60 já depois de... Devia ter abandonado antes de para não teres essa marca. Fiz, lesionei-me na vara, mesmo assim. Foi um campeonato nacional que havia de 2020 a 2021. 21, que era de manhã e à tarde. De manhã fiz vara, a minha virilha foi ao ar e depois fui bem devagar, fiz 61 e tal. Eu acho que eu lembro de tu teres magoado na vara, eu lembro disso, mas não me recordo. Estraguei, eu tenho a minha carreira limpa ali nos 50. Não, mas este ano eu sabia que era possível, e era um objetivo claro, porque na época anterior havia indícios que a marca tinha ficado um pouco aquém, nunca se apanhou provas boas. Não, ele tinha 50,98 em Braga, no meeting de Braga, okay. Já aí muito tarde, 10 da noite, uma hora um bocado já fora de tarde, e depois ele veio fazer no meeting do Benfica, no Lumiar, 51,0 tal, em que na reta principal estava a bater 4 metros a favor, e nós sabemos, quer dizer, se levamos com 4 metros na reta principal, na primeira reta, que a probabilidade da marca ser um bocadinho melhor é isso, mas nunca apanhámos provas boas, mesmo, foi uma daquelas coisas que não houve uma. E já havia essa questão que provavelmente a realidade de marca que estava a valer não era aquela, 50-70, 50-60, um chouriço podia ser ali um bocadinho mais. E no início da época havia essa questão, e aconteceu, e se calhar aconteceu, voltamos a acabar a época com uma ideia de, agora se me disse, estava à espera que fizesse 49, 50 e tal, nos momentos certos sempre se apresentou muito bem. Correu várias vezes a 49 segundos, porque ainda correu 4 vezes. Deixa alguma fome para este ano, e principalmente outra vez, a última prova que ele fez em agosto já na Bélgica, volta a fazer 49 e tal, completamente fora de forma e muito pouco motivado para ir correr, porque já eram muitos meses, já eram muito, voltado a dizer, se calhar os 49, 58 podem ir um bocadinho mais abaixo. E depois havia esse objetivo de chegar à final em Bergen, nos Europeus Sub-23, porque com 49 tal, não é? Eu acho que é óbvio, quando entras como o 6º da Europa, ou 7º, foi na altura que ele entrou assim, acho que havia um miúdo que tinha a melhor marca, mas era juvenil. E vocês sabiam há 2 anos atrás quem é que o último finalista tinha entrado com quanto? Certamente vocês fizeram 50, 60 e tal. Eu sei que há 2 anos atrás, eu gosto de fazer essas coisas, que eu gosto de sempre, de qualquer campeonato que ele fosse, eu tinha feito essa análise das últimas edições anteriores. E eu tenho a ideia que a marca que ele fez na meia-final era praticamente medalhado 2 anos antes, se não fosse, era por uns centésimos, era uma coisa assim muito que vale o que vale, porque os campeonatos são diferentes, as condições, não me recordo das condições quando ele esteve lá 2 anos anteriores, vale o que vale, mas é um indício. E a forma como ficou de fora da final depois dói um bocado mais, mas eu acho que também dá a motivação para a seguir. Acho que a mensagem, e acho que a mensagem não é só para o Diogo, é para todos os que estiveram lá e que vêm e os que depois gostam da prova em si, é que, e a gente está a ver isso, o nível, se calhar não um nível mais alto, mas o nível médio da maioria das competições de atletismo está a ficar muito mais profundo. Tu hoje em dia tu tens muita gente a correr 48 baixos, e se tu fores ver há uns anos atrás, isso não era uma realidade. E isso também é prova porque as próprias marcas de qualificação, para além do sistema do World Ranking que entretanto entrou e ficou muito mais difícil, as marcas estão muito mais difíceis e todos os anos têm vindo a baixar. Quer dizer que, de um ponto de vista estatístico, a média está a baixar. Basicamente é isto que quer dizer. E acho que a mensagem é esta. Foi-se lá e não deu para correr-se 49, 70 e tal, 60 e tal, se eu não me recordo muito bem, e não deu para ir. E tem que se aceitar. Achas que foi o melhor momento até agora do Diogo? Claro.
é óbvio. Mas eu podia ter ficado com aquele sabor agridoce. Pá, eu não gostei nada disto, ter sido nono. Eu acho que nenhum de nós gostou, como é óbvio, das pessoas que estão mais à volta. Ainda por cima tu que fizeste a viagem. Mas faria outra vez mesmo que fosse 16º, não é essa a questão, mas eu acho que é uma mensagem que na altura eu lembro do meu pai passar, quando acho que a Marta inicialmente foi ao Campeonato da Europa e ela foi 6º ou 7º, já não me recordo muito bem, e há sempre aquela questão, quando chegas numa final queres alguma coisa, podes alguma coisa, quando chegas ao Campeonato da Europa queres alguma coisa, mas acho que às vezes não se pode abstrair de que naquele dia, naquele momento, neste caso para o Diogo, só houve 8 atletas melhor do que ele, na Europa inteira, claro que é daquele escalão só, mas é um escalão, já não é juvenil, já não é júnior, estamos à porta e alguns deles estiveram na meia-final no campeonato do mundo, depois o alemão e o esloveno depois chegaram à meia-final, portanto temos que também perceber que o nível já é um nível bastante interessante, e se olharmos há um ano atrás, 2 anos atrás, se calhar não acreditávamos que aquilo fosse possível, podíamos sonhar, era possível sonhar, mas entre sonhar e acontecer são coisas, há ali uma diferença muito grande, e a época não foi fácil, as mudanças de clube não foram fáceis, estava eu estudante. Teve individual até janeiro, não foi? Sim, ele saiu do Benfica e depois mudou para o Sport, nas condições que a gente já sabe. E tu já eras agente dele nessa altura? Sim, eu nas últimas 2 épocas eu gosto muito mais desta área e tenho muito mais interesse por esta área do que o meu pai. Portanto, nesse sentido, pegar, ver uns e-mails e olha quando é que é e manda um e-mail a pedir, não custa nada, a verdade é mesmo esta. Portanto, depois, se calhar, para coisas mais elaboradas é diferente, mas então já fazia. Esta última época um pouco mais, porque à medida que as marcas vão melhorando, as oportunidades aumentam. A responsabilidade dele ter trocado o Benfica pelo Sporting. Não, essa parte não, nem me quero meter nisso, nem acho que nem é por aí. Olha, estavas a falar de sonhos, e qual era o teu sonho quando tinhas 13, 15 anos? Eu gostava de ver as marcas a evoluir. Eu achava piada as marcas a evoluir, ano por ano. É isso que eu achava mais piada no atletismo, e depois olhava para pessoas semelhantes a mim, mais velhos, mas nos meus anos, e olhava para o que eles estavam a fazer agora e mais ou menos se calhar posso fazer isso, ou se calhar posso fazer aquilo daqui a 1 ano, ou 2, ou 3. Claro que depois começa a perceber que não funciona bem assim, mas tem alguma coisa, tem alguma relação, ou até porque tu evoluís mais, isso já aconteceu, ou então porque os outros evoluíram muito mais e tu não evoluís tanto, não é? Isso é óbvio. Mas era aquilo que eu gostava mais. É a questão dos jogos, foram coisas que honestamente nunca foi um super sonho. Claro que tu falas, né? Porque estás na mão do lado, gostas de ver os Jogos Olímpicos, um dia gostava de estar lá. Mas eu sempre achei muito mais piada a questão de evoluir as marcas. Mas era aquilo que eu gostava mais. Tu chegaste a ser campeão nacional nos escalões jovens? Só do triatlo? Só no Olímpico Jovem, então se podemos chamar isso como e esses triatlos nacionais? Sim, nos triatlos eu acho que o atleta completo. Eu depois acabava por dedicar sempre, porque lidia sempre com o Nacional de Esporte Escolar, então eu nunca ia. Mas de campeonatos nacionais, não. Campeonatos nacionais nunca tive. E essa questão de evoluir e não pensar em jogos, eu cheguei a uma altura, estava falando no meu caso, cheguei a uma altura tipo, sei lá, juvenil de primeiro ou de segundo, em que eu sentia que as coisas já não estavam a sair com fluidez, assim naturalmente, era tudo muito em esforço. Saí do treino desorientado, o meu treinador pegava-nos na Amadora, lá íamos 2 vezes por semana ao Estádio Nacional, ainda com aquelas bancadinhas, sim. deves-te lembrar, sim. as bancadinhas, totalmente às escuras a treinar, e depois vinha no autocarro sempre com o acilate na cabeça. Às vezes o meu treinador tinha de me levar ao elevador para os meus pais me receberem lá no 7º andar, e eu comecei a pensar, eu não vou conseguir. E aí é que deixei de sonhar com os jogos. Foi mais na questão de, vou tentar melhorar. Sim. Achas que isso também aconteceu? Tipo... Eu acho, eu como nunca tive essa cenoura mesmo à minha frente, tinha outras coisas, não foi que o deixar de sonhar com os jogos, foi começas a perceber que algumas coisas, como estás a dizer, sai tudo menos fluido. No meu caso havia períodos de muitas dores que tu às vezes nem conseguias processá-las muito bem e também não estavam a arranjar muitas soluções, e depois porque há outras coisas que paralelamente na tua vida começas a perceber. Eu fui um jovem, ainda hoje, aquela vida social de sair à noite e não sei o que, sou muito parecido com o meu pai, nunca foi uma coisa que eu gostasse, portanto abdiquei, mas como abdico hoje naturalmente, não é uma questão, mas há coisas que ao mesmo tempo fui abdicando porque gostava de treinar, que fui descobrindo mais à frente, e depois comecei a ter prazer noutras coisas. Comecei a trabalhar em outras porcarias durante o fim de semana, não sei o quê, comecei a gostar de fazer outro tipo de coisas. Sim. Ao mesmo tempo começas a perceber, ok, eu gosto disto, mas há outras coisas que me dão prazer na vida, e
pá, eu faço aquilo com que me sinto feliz. E já na altura era isso. Mas com uma altura que é isso, começas a não estar feliz ali. Estás ali, gostas de estar ali, era o que eu sentia, gosto muito de estar ali, mas já não tenho o prazer de treinar, porque há aqui muitas coisas que não estão a alinhar. Então chega uma altura que tu começas a dedicar-te mais a outras coisas. Foi que deixaste de... Chegou uma altura, colidiu na altura com... O Adam ainda te puxou para a casa de Benfica de Faro? Esse foi o período em que eu voltei outra vez a ter um bocado mais de pica, porque tinha muito essa questão que eu assumia ao desporto escolar, que eu depois, quando deixei ali o juvenil, fiquei sem isso, né? Não temos mais isso. E isso foi uma questão que eu na altura gostei. Tive 1 ano e tal, 2 anos lá, e gostei bastante. E ainda hoje tenho pessoas que eu vou lá, me Faro, e tenho muito carinho em falar com elas, e o Adam, claro, como é óbvio. Mas depois aconteceu, e depois eu fui convidado pelo Belenenses a começar a dar treinos, e colidiu nessa altura, e eu comecei... Começaste no Belenenses? Eu comecei no Belenenses, assim, tipo, uma época... eu comecei ali, vamos dizer, 2/3 da época, que eu comecei para aí em dezembro. Mais uma coisa que temos em comum. Também fui mini treinador do Belenenses. Não, sim, gostei. Na altura estavam miúdos muito porreiros, e depois, entretanto, no final da época, o Alex convidou-me, e depois o professor Hugo convidou-me a ficar na academia, e depois acabei por entrar. E isso colidiu tudo, então, houve uma altura que eu estava na faculdade, estava aí, já fazia outras coisas, e pá, vou ficar por aqui. O professor Uva chegou-me a ligar uma vez, a dizer, olha, quero-te na academia, aceito-se, mas eu não tenho curso de treinador, eu não tirei curso de educação física, eu sou de gestão. Não, então tens de tirar que eu quero-te meter lá. E eu depois comecei a pensar, treinador, é a mesma questão que tu, da vida familiar, da obrigação que é. Mas olha, agora noutras funções também tenho muitas obrigações, quase todos os fins de semana fora no período de pista coberta ao ar livre. Sim. E é muito difícil, Isso é não sendo só como treinador, porque depois acabei por, quando fui para o treinador é pior, porque é durante a semana e ao fim de semana. Aqui nas minhas funções... Sim, o treinador tem essa questão muito particular. Mas eu, quando depois passei para as funções de dirigente no Benfica na altura, embora também tivesse a dar treinos, porque também dei treinos na altura, mas eu fui para lá com funções de dirigente, foi o convite na altura que me foi feito. Depois percebes que é em todas as funções. O desporto acontece ao fim de semana, no final do dia, as competições, a gente sabe disso. O futebol, a gente no futebol, as competições são ao fim de semana, acabou, os jogos são ao fim de semana, o atletismo ao fim de semana. E foi nessa altura aí que eu comecei a perceber, ok, já começa a não dar para mim. Já não começa a não dar para mim. E as funções de dirigente do Benfica, era aquilo que tu esperavas ou chegaste lá e pensaste, isto é um bocado, não era bem o que eu estava à espera? Na altura, quando entrei, quando entrei, quando tive o período quase todo lá, foi bom. Foi bom porque eu estudei gestão do desporto, eu não estudei educação física, como estás a dizer, não foi nada isso, eu estudei gestão do desporto, foi essa a minha assessoria, e foi a primeira vez que eu pude efetivamente trabalhar na área, vamos dizer assim. Na Academia de Sporting havia algumas funções que a gente acaba por fazer proativamente, que são semelhantes, não é? Não são funções fáceis, não porque é o Benfica ou o Sporting, não porque é a pessoa A ou B ou C, não tem a ver com isso, não são funções fáceis porque tu tens que conjugar uma série de coisas. Tens funções com os treinadores, para fora e para dentro internamente de secção e dentro internamente do Benfica. E o Benfica é uma máquina, o Benfica não é, embora a secção a gente possa dizer assim, mas é uma secção de amadora, o clube em si não é amador. É um bocado por aí. Pois. E conjugares vamos chamar o 9 às 5 na secção, os treinos que acontecem ao final do dia, alguém pode querer contactar porque aconteceu alguma coisa, o fim de semana porque acontece, provas, não é? Quando juntas isto tudo, é muito. É um bocadinho. É um bocadinho. E pronto, eu estive lá o tempo que tive. Se calhar não saí pelas mesmas razões, saí porque efetivamente não era porque era o clube, era mesmo porque era a dinâmica do desporto, eu não queria estar mais envolvido, porque isso mesmo, porque ia ter a minha vida pessoal e já era demais. Eu lembro que no último ano acho que foram mais de 30 fins de semana fora. Pode ser em Lisboa, mas tu abdicas uma tarde inteira, mas muitos são fora. Para mim era demais, para mim já era demais. Eu tenho muito respeito por quem hoje em dia faz, por quem quer, mas para mim, para aquilo que eram os meus objetivos, mais uma vez voltando atrás, para aquilo que me deixava feliz, não era, porque eu não estava a ir para aquilo que eu queria. Eu sempre disse que eu queria ser pai cedo, eu nunca quis ser pai tarde, felizmente consegui com 27 anos, mas eu sei que, por exemplo, se tivesse ficado lá, não ia, e isso ia-me dar completamente cabo da cabeça, porque eu gostava muito e gosto muito da modalidade e gosto de estar sempre presente, e todas aquelas pessoas
como tu, mesmo que é um campeonato nacional, tu estás lá, mas eu estou em casa e estou a ver os resultados, mesmo que seja de juvenis, gosto de ver e gosto sempre disso, mas o estar sempre fora, o estar coisa, isso não bate aquilo que eram os meus objetivos pessoais. Ok. É que havia aí um rumor que tu tinhas insuflado porque tinhas de tomar cortisona para aguentar certas e determinadas situações. Não. Gosto de crescimento. Não. Nem pouco mais ou menos. Eu ia-te fazer uma pergunta. Porque tu disseste que a cenoura à frente do teu nariz não era os Jogos Olímpicos. Será que era ganhar ao Davidson Borges? Quando éramos mais novos, sim. Sim, nós andamos da mesma idade, portanto logo ali... Ele era um ano mais. Ele era mais velho que eu. Como não éramos da mesma idade, havia sempre ali um gap, que é um ano competimos juntos, um ano não competimos juntos, ao início. Depois começas a estar em escalões que quase são sempre a mesma idade, ou começas a competir. Se calhar quando não competíamos juntos podia haver um pouco mais de rivalidade, depois quando competíamos juntos já deixou de haver, senti isso. E depois a questão também da questão do desporto escolar acaba por retirar um pouco isso, porque tu precisas mesmo, tu gostas mesmo daquela pessoa que lance mais, salte mais, corra mais, então para isso tem que ser isso. E eu acho que eu hoje lembro muito mais de todos os campeonatos que tive no desporto escolar do que tive na federação, muito mais. E qual foi o teu melhor momento? Foi aqueles jogos da FISEC que o teu pai acha que tinhas ganho 4 medalhas e afinal eram 6? Eu acho que sim. Porquê é que ganhaste 6 medalhas? Porque na pista foram só 4. As pistas foram 4, depois a quinta foi a medalha de equipa, vamos dizer assim, porque Portugal ficou em segundo, a nossa equipa ficou em segundo, e depois foi por uma questão engraçada, porque eu fui fazer nesse ano triplo salto. Foi a primeira e única vez que fiz nesse ano triplo salto. Inspirado no Nelson. Sim, inspirado no Nelson. Acho que para aquela geração toda, o Nelson era e para aquela e não só, mas era um exemplo, né? Até porque eu apanhei nos anos áureos, portanto. 2008, 2009. E para quem acompanhou a carreira do Nelson sabe o que ele fez e sabe o que podia ter feito se não tivesse tido algumas lesões assim um bocado mais chatas. Pelo menos é a ideia que eu tenho. Sim, era tudo fácil também. E o que aconteceu foi que foi uma coisa do género, tipo, a tábua não era uma tábua. A tábua era pronto, como fazes às vezes, tem só uma fita cola, uma coisa do género. Eu lembro que houve um francês que tinha feito nulo, afinal era nulo, mas toda a gente viu que não era nulo e era mais do que o meu salto, eu tinha ficado em terceiro, acho eu. Eu no final da prova fui-lhe dar a medalha, foi uma coisa assim deste ano, foi uma coisa perfeitamente normal. E eu acho que na altura mais pessoas viram, em França, nesses jogos da FISEC tem uma representação muito, muito forte, é a seleção que ganha sempre, não sei se ainda hoje ganha, mas na altura quando a gente fazia, a seleção ganhava sempre, levava muitos, e eu acho que votaram em mim para ser havia um prémio que era o prémio Fair Play, e votaram em mim para ser o prémio Fair Play por causa disso, e foi por isso que depois... Mas tinha sido nulo. Não, efetivamente eu ganho. Se ainda hoje vi o resultado, eu estou em terceiro. Mas a bom rigor, se fosse a verdade desportiva, vamos dizer assim, não teria sido. Marcaram nulo e não era nulo. Não era nulo. Toda a gente tinha percebido isso. Nós, atletas, não sei o que, toda a gente tinha percebido isso. Mas não havia, acho que a malta não filmava como filma hoje. Ainda não havia assim essas câmaras tão. Não fosse assim tão velhas. Em 2009, não havia a assim, câmera era uma coisinha com. Sim. Acho que hoje em dia com smartphones e não sei o quê, na altura já havia, mas era aquelas coisas muito mais rudimentares, não é como é hoje. Então foi por isso, mas acho que sim, acho que foi por tudo, porque foi uma semana muito boa, são semanas muito boas para miúdos que saíam um pouco do país, né? Eu nunca tive muitas dificuldades que alguns colegas meus tinham, mas também não saía assim tanto do país quanto isso, com amigos. Nessa parte em particular o meu pai não foi porque tinha ido para outro campeonato, então foi uma série de 6 ou 7 miúdos com outro professor da escola, que não tinha assim grande ligação, toda a gente acabava por fazer a nossa vida um bocado à vontade, mas também já éramos miúdos muito maturos, não havia assim grandes, além das provistas normais que todos os miúdos faziam, não havia assim grandes problemas, e porque eu fiz 4 provas e eu tirei 4 recordes pessoais, portanto então foi uma semana boa, foi uma semana que Vai que é iniciado? Não, foi juvenil do primeiro ano. Já juvenil. Ok. É porque tens ali uma ou 2 épocas sem marca nenhuma. Pelo menos foi em juvenil do segundo ano. Quer dizer, eu se calhar tenho marca, mas não assinado todo mundo. Deve ser juvenil do segundo ano, no primeiro ano foi quando fiz as minhas lesões. As minhas lesões e andei assim um bocado mais fora dela. Portanto. E esses momentos, agora uma pergunta chavão, não é? O que é que aprendeste com esses momentos de quereres fazer uma coisa e não consegues porque te aleijaste? Aprendes a lidar um bocadinho melhor com a frustração. Se queres uma coisa e não conseguires. Ainda hoje todos nós, e até morrermos, vamos ter que temos frustração e temos que lidar com ela, uns melhores, outros pior.
Mas essencialmente acho que isso, não é? Acho que e depois lidar com perceber que tens um objetivo e não vais conseguir cumprir. Pronto, É mesmo essa a questão que eu acho que mais me ensinou o desporto é essa. Porque na matemática, 2 mais 2, 4, não é? Sim. É tudo certinho. E aplicas-te, consegues. Mas no desporto, não. Podes fazer tudo certinho e mesmo assim não dá. Nem sempre o aplicas-te igual a que consegues. Eu acho que tens de aplicar. Sim. Para depois eventualmente as coisas se alinharem, não é? Mas se nós vimos a carreira de grandes atletas, nem todos os anos as coisas são boas, nem todos os anos as coisas são evoluídas, nem todos os anos as coisas são saudáveis. Portanto, eu acho que é isso que tu aprendes com o desporto, é aprender a perceber que nem sempre tudo corre bem. Sim. E isso transfere-se para a vida profissional. E eu acho que quando tu és miúdo e que te vendem um bocado que é tudo sempre perfeito e é sempre tudo muito bom. Se fizeres isto tudo e deres tudo, vais eu vou dizer, por exemplo, para mim. Isso é Dragon Ball. Eu vejo muito isso. Eu vejo, por exemplo, para mim. Eu felizmente nasci numa família, vamos dizer, privilegiada, não tinha dificuldades, os meus pais estudaram, têm boas vidas, vamos dizer assim, mas eu fui posto num ambiente em que eu, por exemplo, eu voltava a 26 de dezembro, quando íamos voltar do Natal, e eu ouvia colegas meus a dizer que não tinham tido prendas. E para ti, com 12, 13 anos, em que, por exemplo, para a minha família o Natal é uma cena muito fixe, porque sempre tivemos miúdos, ainda hoje temos miúdos, então é sempre uma coisa que está sempre presente, e este mundo consumista, mas que nós acabamos todo por alinhar um bocadinho. Sim. Para ti, tu começas a pensar um bocadinho mais cedo nestas coisas, e acho que é um bocado esta a realidade que eu, por exemplo, fui vivenciando por estar naquele meio, que é perceberes que nem tudo é como tu te vendem, porque se eu fosse só analisar a minha vida, onde eu estudei, que na altura ainda era uma escola que não havia, vamos dizer, não havia tanta mistura de estratos sociais. Depois, entretanto, com esta questão todas as escolas ainda não há vaga, não sei o que mais, a coisa acabou por mas na altura havia muito essa questão. Eu, se calhar, se não tivesse tido estar naquele sítio, como muitos colegas meus, também estavam Eu estudei em Sintra, na Dom Fernando II. Era a escola onde a minha mãe dava aulas e eu estudei sempre em Sintra. Eu estudei sempre em Sintra, depois para o secundário fui para estudar em Santa Maria, que hoje não é tanto, como é óbvio, mas há 10, 15 anos atrás tu vias ainda uma diferença brutal de 2, 3 km, porque a minha escola, da escola do meu pai era de 2, 3 km, para a Leal da Câmara era mais 2, 3 km. Nesta diferença de 2, 3 km havia uma brutalidade visível do estrato social que tu tinhas. E efetivamente, por ter estado muito tempo, porque eu se calhar passava mais tempo na escola do meu pai do que na minha escola, esta realidade faz-te pensar em certos assuntos muito mais cedo do que... E o desporto, eu por acaso vi por aqui, aliado ao desporto, mas de certeza tu também és para o treino e tu percebias, eu tenho uma vida, os outros têm outras, seja melhor, seja pior. Pronto, eu andei sempre em colégios privados, então o desporto é que eu tinha contato na Amadora ainda por cima. Sim. É igual. São sítios... Pronto, que eram menos privilegiados na altura, acho que um bocadinho melhor, pelo menos em Algueirão meu artista estão substancialmente melhor, as coisas evoluíram bastante nos últimos 15, 20 anos, portanto, eu acho que eu atribuo muito isso ao desporto, para mim, eu sou uma pessoa que ainda hoje, e acho que para o resto da minha vida, eu penso bastante, gosto de pensar bastante, e eu estou no carro sozinho e eu vou sempre a pensar, às vezes até quando eu para mim estou a falar sozinho, e gosto de pensar nos vários cenários, e estas coisas acabam por te marcar, percebes? Eu ainda me lembro do nome da pessoa que me disse isto e eu sei que tinha para aí 11 ou 12 anos e para mim isto marcou-me para o resto da vida, que é uma cena estranha, que é, calma, como é que tu não tiveste um prazer? Deve ser tipo... E isso ainda acontece hoje, muito menos do que acontecia na altura, há picos que acontecem derivados por variedíssimas coisas, mas para um miúdo que nunca tem nada, e isso às vezes é aquilo que eu fico mais privilegiado de ter estado naquele meio, que é perceber, eu não tinha problemas nenhum, eu nunca tive estes problemas, mas há outras pessoas que têm. E isso pelo menos faz-te pensar, não é só pensar isso, sem dizer coitadinho, é pensar, pronto, não é só essa visão. Portanto, Mas também vês um exemplo muito próximo, que é o teu pai, contribuir para que esses jovens não fiquem sem nada. Ele no outro dia estava a mostrar, olha, aquele miúdo tem aqueles ténis já há uns meses, vê como é que estão, impecáveis, olha aquele, tem há 2 meses, joga a bola com aquilo, estavam os ténis já assim meio rotos. Isto foi o Samuel Barata que deu, pá. Isto foi Samuel Barata que deu. Eu acho que é... Eu, mais uma vez, pensando um pouco nas coisas, o meu pai replica em tudo aquilo que faz no treino e na vida, na escola, aquilo que ele não tinha e que conquistou
ou que se calhar em alguns momentos na sua vida de jovem queria que lhe pudessem dar ou que podiam ter facilitado um bocadinho mais. Ele é muito cuidadoso com a questão. Esta questão é, pá, se alguém tiver ténis, se alguém tiver um bocado de roupa, alguém tiver esta questão, porquê? Porque durante muitos anos naquela escola, hoje cada vez menos, mas durante muitos anos havia muita gente que os ténis eram os mesmos durante tempos ridículos, coisas que diziam assim, já havia ténis a 10 euros, mas havia pessoas que nem tinham esse dinheiro para comprar estes ténis a 10 euros. Então a questão de chegar ao final do treino, acho que hoje em dia está a falhar um bocado com isso, mas chegar ao final do treino e ver as maçãs, porque efetivamente durante muitas vezes ele perguntava a miúdos e os miúdos não tinham almoçado, ou tinham almoçado porque estavam na escola e não tinham jantado. Deste tipo de coisas que ele se assemelha muito porque lhe aconteceu na vida dele quando era mais jovem, é aquilo que ele replica muito no treino. Ele usa um bocado isso. Se calhar um bocado inconscientemente, naturalmente, mas se pensar nisso é um bocado. Teu pai é ídolo ou tu tinhas outro ídolo no atletismo? Uma pergunta difícil. Ídolo no atletismo... Olha, eu acho que o meu pai era um ídolo mascarado. Uma referência. Era uma referência. Era uma referência. Ídolo no atletismo, efetivamente, quando era muito o Nelson, o Ivan Saladino, Salto em comprimento. Stefano, não, mas a nível de várias áreas, não? Darren Robles. Eu gostava muito de seguir aquela malta que na altura estava muito na moda. Eu, como não havia vídeos do meu pai, entrando mais tarde vinha vê-los e ia vir também a noção daquilo que ele tinha feito, porque na altura não tinha essa pesquisa feita, ou não havia essa... Mas desde muito cedo sabias que o teu pai tinha sido atleta internacional? Não. Ou ele não dizia? Não. Sabia que ele tinha sido atleta. Depois, mais tarde, se calhar já para aí com 16 anos, 17 anos, é que comecei a pesquisar, comecei a ver. Nunca foi uma coisa... Sabia que ele tinha sido atleta, sabia que ele tinha sido Benfica, mas nunca tinha sido uma coisa muito, muito presente. Também porque ele não a gente andava em casa e as coisas antigamente estavam na garagem lá fechadas e também havia coisas da minha mãe, a pessoa não sabia muito bem, e não se acabava, pronto, não era isso que... Não tinha necessidade, pronto, vamos dizer assim. Ok. Mas sabendo que ele era atleta, tu sabias que tinhas os genes do atletismo ou não? Eu sabia que tinha o gosto por causa deles, principalmente por causa do meu pai. Sabia que tinha a tua mãe também foi atleta? Sim, a minha foi indiana, okay. 5,60 tal no comprimento, 5,70. Ok, conheceram-se no atletismo. Sim, conheceram-se no atletismo no Codul, não me recordo com que idade, com 12 anos, 13 anos, 14 anos, mas a minha mãe depois também não tinha a qualidade que o meu pai tinha, se calhar, sim. E parou muito mais cedo, depois chegou a vida dela normalmente, o meu pai parou mais tarde. Mas sim, eu sabia que tinha o gosto incutido por eles. Eu tinha o gosto de muitas coisas, não só do atletismo. Só que o atletismo era uma coisa mais comum porque a gente ia para o treino e voltava e falava. Há aquela pergunta que é: fizeste outras modalidades? Fizeste? Bastante mesmo. A sério? Eu fiz triatlo, cheguei a ser campeão nacional daquilo que era o escalão de iniciados, mas era o infantis para nós. Com natação e bicicleta? Natação e bicicleta. Natação passava um bocado mal porque eu não era mau e as pessoas e os outros rapazes mandavam para debaixo da água. Assim, o pai dizia assim, tens que ser mais mau, tens que também ser mau a nadar. Eu sofria bastante com isso. Eu fiz um triatlo rápido, período de marés vivas, era o sprint, que era 400 metros de natação, 10 km de bicicleta e 2,600 corrida. É isso, os gajos são maus. Então os primeiros 30 metros era a correr na praia, desde da parede lá do Estoril até à água. Eu, estou em primeiro, saltei, quando faço assim, engoli um pirulito, já era. Não consegui mexer porque era toda a gente a passar-me por cima. Mas eu fiz triatlo. Depois no triatlo acabei por participar também individualmente em cada uma das provas, atletismo por uma questão básica, né? Mas também fiz natação, fazia natação também, vamos dizer, aliado ao triatlo, acabava por ajudar nas equipas de natação ali do Vasta Gama, e depois acabei de bicicleta, fiz uma competição ou outra, que eu fazia menos a nível... Depois também fiz karatê durante alguns anos, fiz basquetebol também durante alguns anos, isto tudo muito cedo, muito cedo. Eu fiquei só a fazer atletismo já para aí com 13 ou 14 anos, portanto isto foi tudo até aqui. Eu pensava que a resposta era não, porque fazia todas as modalidades no treino de atletismo. Não. As outras modalidades, por exemplo, que eu não fiz, por exemplo, eu gosto imenso de ver handball, gosto imenso de jogar handball, atletismo, gosto de ver voleibol, gosto de jogar voleibol, não sou muito bom a jogar voleibol, mas gosto de ver. Futebol é uma coisa que é incrível no nosso país, portanto, não é difícil de falar. Portanto, ou seja, o que eu não fiz porque havia o gosto do desporto. Na minha casa sempre ouvi-se a questão do gosto do desporto e vários desportos. Não era só vidrado no atletismo, era qualquer muito mais vidrado, mas por questões normais, mas o resto também se fazia. E podias ser melhor noutra modalidade? Sim. Do que foste no atletismo?
Pensei que estava a dizer da permissão Podias de ser casa. melhor noutra modalidade do que no atletismo. Pá, se fosse, talvez basquetebol. Talvez, mas era melhor a nível aqui de Portugal, porque não tenho altura para... Mas Por muito seja alto, não tenho altura para outros voos, mas acho que aqui em Portugal acho que podia ter sido, se quisesse. eu vi um podcast do Poderosíssimo Ninja, não sei se sabes. Não É sei. um gajo inspiracional do Brasil. Fala e tem de ser, não sei o quê. Ele não jogava nada no Brasil, foi para os Estados Unidos porque queria ser jogador e lá se tornou um jogador, assim, por muito esforço. E estava-lhe a dizer, mas fulano tal não tem tamanho. Ele não tem tamanho. No basquetebol não é preciso tamanho. O Nate Robinson tinha 1,70m, que era rapidíssimo, um fenómeno. Porque depois tem coisas que os altos não têm. Sim, para afundar. Mas ele afundava. Sim. Mesmo com 1,70m e poucos. Mas se fosse seria essa. Mais uma vez para essa questão, é um desporto que eu gosto bastante, ainda hoje gosto bastante, portanto seria uma questão daquilo que eu gostasse mais e também um pouco mais ligado com aquilo que são as minhas apetências físicas, vamos dizer assim. Agora vamos falar profissionalmente. O que é que o atletismo te ajuda profissionalmente? Ou o que é que tiraste do atletismo que te ajuda para seres um bom profissional? Eu acho que capacidade de trabalho, acho que ao contrário de outras modalidades coletivas, ou uma modalidade coletiva, uma modalidade individual neste caso, em comparação com uma coletiva eu estou cansado, eu não posso passar a bola para o lado. É só comigo. Se eu não fizer, quem perde sou eu. Embora na parte profissional não seja bem assim, porque se estiveres no sítio certo há uma equipa, há pessoas que podes contar, mas nem sempre é assim. Já deves ter estado em situações semelhantes em que, se não fores tu, também as coisas não vão acontecer feitas. E acho que é um pouco por aí, perceber que a gente tem que trabalhar. Para ter alguma coisa na vida, nós temos que trabalhar. Acho que é um pouco por aí. Depois a questão que a gente já falou, lidar com os momentos maus, perceber que, olha, tinhas o objetivo e não vai acontecer, e mesmo assim tens que te levantar no dia a seguir e tens que ir fazer. E são tudo coisas que eu acho que eu aprendi no atletismo, como em outras partes da minha vida, como na escola, quando não tens boas notas e queres ter boas notas. Mas acho que é tudo um misto, mas acho que sendo essa a parte mais presente da minha infância e da minha juventude, não é? Pelo menos a parte que eu tinha a maior ligação, ainda me lembro mais. Eu acho que foi essas coisas que eu retiro mais no dia. Já viste quando nós dizemos o que é que aprendemos, não sei o que mais, e o que é que tiramos, vamos quase sempre para as coisas difíceis, não é? Sim. De ultrapassar as adversidades, porque eu fiz um vídeo há uns anos atrás que tirei vários certos de vários vídeos que eu via, e um dizia que quando nós vencemos nós não aprendemos nada, nós só aprendemos quando temos uma lesão, quando estamos na mesa de operações e dizem-nos que a tua carreira pode estar no fim, aí é que se começa a aprender. Sim. E é verdade. Eu acho que também se aprende em ganhar ou em fazer coisas bem, nem que seja pelo caminho que fizeste. Exato, nem que seja pelo caminho que fizeste. Eu sou uma pessoa muito ligada às matemáticas, eu entendo muito mais o mundo por números do que por palavras, embora tenha alguma facilidade em falar, mas gosto muito mais, e eu sempre tentei encontrar o caminho. Olha, este é o método, ok, então agora replico. E eu, nem que seja pela questão do caminho que tu percebes, ok, isto resulta. Depois percebes que não resulta sempre, mas pelo menos pela questão do caminho. Mas eu acho que se formos pensar entre um lado e o outro, nós aprendemos muito mais pela derrota, porque eventualmente se saís dessa derrota has de chegar a uma vitória, porque mudaste algumas coisas, mas por outro lado também é importante saborear os momentos bons e as vitórias. Mas acho que a gente faz isso pouco. No geral o ser humano foca-se muito mais no negativo. E está muito mais presente o negativo na nossa vida do que o positivo. Ou pelo menos é-nos batido mais vezes na testa essas partes. Sim. E ultrapassar dificuldades, etc. Mas agora estavas a dizer da facilidade em comunicar, e há uns minutos atrás falaste que ias no carro e às vezes falavas contigo. Eu conheço um tipo que, não sei se tu te lembras, o Rui Silva, que era velocista, medalhado olímpico, namorado de Sónia Tavares, que também foi velocista. Sónia Tavares? Pronto, eles nunca casaram, por isso são namorados, já têm filhos e tal. E ele diz-me que às vezes vai no carro e faz testamentos para ele próprio. Ele vai ali a debitar coisas que vai dizer no dia a seguir na reunião, e depois na manhã seguinte mete aquilo. É isto. Não, eu faço muito isso. Hoje em dia eu também com o ChatGPT, às vezes estou a falar com o ChatGPT para, às vezes não tempo assim, pá, o que é que tu achas sobre isto? Eu faço muito isto. Às vezes é para encontrar algum tipo de resposta na minha cabeça. Não, eu gosto pelo menos de entender o que é que está naquela. E foi o ChatGPT que te deu o nome para o teu projeto?
Não totalmente, mas deu algumas inspirações. Sério? Não totalmente. Mas O que é que significa? Porque é que escolheste a Ascendis? eu queria que fosse algo ligado ao atletismo e mais ligado para a parte grega, chamar assim. A Ascendis está ligada à parte de ascender, de elevação e daquilo das várias opções que fui pesquisando. Foi um pouco por isso. Houve outra que eu queria que era a Atlas, mas agora hoje em dia com o evento que foi feito com coisa. No Decathlon, não? Não, com aquele evento que foi na Times Square agora há um mês e tal atrás. Exato, A organização por trás disso não é Atlas, é Atlas, uma coisa assim do género desse, portanto foi. Mas é meramente o nome, não é. É só mais porque hoje em dia tu percebes que as redes sociais são importantes, queres ter um projeto sim, com várias áreas que eu podia apenas ter limitado a vou apenas reunir alguns atletas, quem quiser trabalhar comigo, porque a motivação principal foi o Diogo e eu não escondi isso a ninguém, portanto foi isso que me fez tirar a licença, foi isso que me fez pagar a licença, fez tudo, portanto pedi apenas mandar uns e-mails. Podes dizer quanto é que é a licença? A licença anual são 1.250 anual. Por ano civil. A da FPA é 800 ou 850, como eu já te falei. Sim. Há alguma diferença? Eu honestamente, honestamente até agora eu nem me fui informar do que é da FPA. Mas basta seres da World Athletics. Eu sei o que é a World Athletics emana e por uma questão de hierarquia das leis, a entidade superior é que é. Não sei ao certo o que é da FPA, sei que mencionaste, depois nunca mais fui pesquisar. Eu sei é que é uma licença básica ao nível da World Athletics, é uma questão básica. Legalmente tu só podes inscrever um atleta se tiveres uma licença, embora a gente saiba que isso não funciona bem assim a nível dos meetings mais com categorias mais baixas, mas a partir de um certo nível, se calhar da categoria C ainda dá, mas da B para cima eles rejeitam. Ou há países, por exemplo, como França, que nem te respondem. E tu estás agora, eu tenho visto, estás a meter vários nomes, tens mais já na carteira, não? Sim, tenho já, ainda tenho alguns. Eram atletas todos sem agente? Havia um outro atleta que estavam com outra gente, mas que ou por também o atleta ter estado lesionado no ano passado, ou simplesmente não se ter identificado, ou por se identificarem mais comigo, que alguns também foi mais por isso, decidiram trabalhar. E também porque, não vou apenas esconder, a maioria dos atletas com que eu estou a fazer são do Alexandre Costa, e foi um pouco por essa ligação. Também a minha forma já tens um do João Bernardo. Sim, depois a questão passa a palavra e as pessoas não têm, ou em Portugal só há 3 agentes credenciados, não é? E a bom rigor só há um que trabalha já a um nível que é o Praia, portanto não vale a pena dizer. A Valentina, não considero. Ela não está em Portugal, ela não está registrada em Portugal, portanto, mas é verdade, ela trabalha com mas já há alguns anos tu fores pensar que ela desapareceu do mercado português, ela há alguns anos já tinha muitos, mas tu fez ver agora a maioria dos nossos atletas portugueses estão do altíssimo nível, estão com o Praia. Mas há aqui este gap destes jovens que ainda não chegaram lá, que eventualmente uns podem chegar, outros não podem chegar, como tudo. Mas no meio disto tudo foi uma questão de treinadores são amigos, são meus amigos, é como tudo, darei o meu melhor para poder fazer pelo menos as coisas de uma forma como eu acredito, que é uma forma de ser mais uma peça do puzzle da equipa de trabalho, como é o nutricionista, como é o físio, como acho que hoje em dia o agente também é uma parte muito importante. Acho que é uma parte que em Portugal pode ser dinamizada de forma mais interessante do que simplesmente só mandar e-mails para competições. Agora vamos arranjar oportunidades fora do espectro desportivo. Sim, é um pouco por aí. Eu acho que nós vais fazer esse trabalho. Vamos tentar. Vamos ver até onde, é o que eu disse, vamos ver até onde o meu tempo me permite fazer. Porque há pouco falámos daquilo, do tempo. Eu quero. A gente não. Exatamente, não é a mesma coisa de estar presencialmente. Sim, é totalmente diferente. Mas eu posso dizer que eu neste momento muitas vezes deito a minha filha, ou a minha namorada deita a minha filha, e eu alguns dias meto-me à frente do computador e olha, tenho isto para fazer, vou lá explorar um bocadinho. Olha, agora domingo tive não sei quantas horas à noite a ver onde é que é os meetings, este gajo aqui, tem aqui, olha, posso ir por aqui, mediante também das fases que o treinador já me disse que queria mais aqui ou ali, e trabalhar nesse sentido. É um pouco por aí. Não é como ir a Viana do Castelo ou para a Leiria um fim de semana inteiro, não é o mesmo tipo de. Mas vamos ver até onde é que dá e também onde é que projeto, até onde é que eu também me interessa levá-lo. Pois, imaginas-te a viajar com atletas? Sim, eu faço isto no meu trabalho neste momento, não viajo muito, mas viajo temporariamente 2-3 dias aqui ou ali, portanto é uma coisa perfeitamente equilibrada, vamos dizer assim. E é compatível? Sim, também porque tenho alguém em casa que é excepcional, portanto também é muito compreensiva. Portanto,
Boa, acho que consegui uma boa pergunta para tu elogiares a tua companheira. Eu sei, às vezes pode faltar, não, mas é uma pessoa excepcional, que encaixa muito bem comigo, porque não somos muito semelhantes, pelo menos na forma, ela é mais introspectiva, mais tranquila que eu, vamos dizer assim, embora também hoje em dia já seja mais tranquilo do que era. Alguma ligação ao atletismo? Não, ligação escolar. Mas entendo esta parte da paixão? Sim. Mas nós estamos juntos foi numa altura em que eu comecei a desligar-me do atletismo. Sim. E não tenha sido devido a ela, mas teve uma importância de também perceber que há mais coisas importantes na vida do que só estar ali no trabalho, só estar ali naquela questão. Como aquele shirt que eu tirei do teu pai. há coisas mais para além do atletismo na vida. É verdade. E o atletismo, mas quando nós estamos apaixonados, às vezes temos essa dificuldade de perceber que há mais, efetivamente, sim. Porque gostamos tanto daquilo que fazemos, estamos tão bem, mas às vezes olhamos, depois paramos um bocadinho, a coisa arrefece e percebemos que estamos um bocado numa zona cinzenta. É a cena do egoísmo, não é? É um bocado por aí. Mas pronto, ela tem sido fantástica e em compreender esta parte e compreender a parte às vezes agarro nela, olha, vamos ligar o meu irmão a Lousão, fomos este ano, fazia anos nessa altura, nesse fim de semana. Onde é que é? Já sabes que eu vou dizer onde é que é a competição dele? Sim, vamos lá. Vamos para Coimbra 3 ou 4 dias antes, depois vamos à Lousão ver a prova, depois vamos não sei o quê, pronto, já vai. Boa. Olha, já estamos a encaminhar-nos para o fim. Ia-te perguntar se, com esta experiência toda de dirigente, atleta, até certo ponto, também já foste treinador, que conselhos, ou que conselho, qual o melhor conselho que darias ao pequenino Miguel Barrigana com 13, 15 anos? Antes daquelas lesões. Acho que é um bocado clichê, é fazer aquilo que te faz feliz. Não... E tens feito? Tenho. Eu normalmente, já há alguns anos para cá, se calhar um pouco depois da saída do atletismo, não foi assim há tantos anos, eu prefiro, não estou feliz, prefiro, em vez de batalhar para ver se alguma coisa, vivo um bocado pela quem está mal, muda-se. Então se eu não estou bem, eu prefiro mudar-me e escolher-me muito bem as batalhas que prefiro batalhá-las. Às vezes são mais batalhas que não têm a ver comigo, mas têm a ver com pessoas que eu gosto muito, prefiro batalhar mais essas do que aquelas que são comigo. Mas diria que, se fosse para dizer esse miúdo de 13 ou 15 anos, faz aquilo que te faz feliz enquanto te fizer feliz, e quando não fizeres feliz, de encontrar alguma coisa que não faça tanto. Ok. Uma última pergunta, e esta tem a ver, que há uns dias eu disse, quem me dera ter um irmão como tu. Não pode ser assim. Eu também queria ter um irmão assim. Como é que tu vias no Diogo alguém com tanto potencial? Tu acreditavas mesmo no potencial dele, de atleta, ou achas que tu estavas a mudar a cabeça dele? Olha, nós confiamos em ti, por isso. Eu acho que eu sempre vi o potencial. Eu acho que à medida que tu vais percebendo até onde é que esse potencial vai aumentando, como já te disse, a questão de fazer 49 segundos, se calhar 2 anos atrás era uma coisa lá ao fundo em que tu querias fazer porque poucas pessoas tinham feito, porque é uma diferença de marca, e tu, se calhar como pessoa que já estás cá há mais tempo no atletismo e vais vendo algumas coisas, e eu, embora seja novo, e a bom rigor, se calhar se tivesse sido atleta hoje, ainda estava no topo da minha carreira, tenho 29 anos, sim. Não é uma coisa de dizer, tenho 45 anos, já fiz a coisa. Não é isso, mas como já estou há tantos anos, já vivencio muito com o meu pai, bebo muito disso, então há muitas coisas que eu já digo e faço muito por a sabedoria dele e de coisas que eu vou analisando e de treinadores que eu fui constatando. E tu vais percebendo que o potencial não está assim tão longe, e a época passada foi um bocado isso. Mas quando em pista coberta ele corre para 49, não fica assim, como é que ao ar livre ele vai... Mas se tu fores pensar, isso acontece até com alguma frequência em corredores de 400 barreiras, porque o recordista do mundo do Carson Mahon também tem 45 tal aos 400, no ano em que faz 45, 90 e tal, ele umas semanas depois vai a uma Diamond League nesse mesmo ano e também faz 45 tal, quando as pessoas estavam mais bem que ele fosse fazer 43 tal, porque a prova não é a mesma. E há muita gente, já deve ter, e também és um apaixonado pela esta disciplina, também já muitas vezes tu tiveste aquele atleta que faz 48 tal, quando os outros fazem 50 aos planos, agora vou fazer barreiras, vou fazer melhor tudo, depois faz mais 7 segundos, faz mais 2 segundos do que eu faço. Aquilo tem lá 10 coisas no meio, que não é assim tão simples, aquilo não é só correr e saltar no meio. Mas em relação ao Diogo, eu acho que o empenho que eu tinha com ele, em termos de empenho a apoiar, seria o mesmo se ele fosse 400 barreiras ou pianista.
porque ele é meu irmão, não tem... A mesma forma como eu me envolvo no atletismo, a única questão é que é uma coisa que eu gosto mesmo muito também, é uma paixão em comum. Eu também me envolvo quando ele estava na faculdade e precisava de ajuda, porque eu também tirei gestão, portanto também há coisas que também sabia, Ok. olha, faz assim, faz assim, podemos fazer assim. É uma questão de família, pronto, é assim. Sim. Aqui tem este pozinho especial, porque é uma coisa que eu também gosto bastante, porque há uma série de objetivos que tu podes ir fazendo. Agora fizeste isto, agora para o ano tens um europeu, podes fazer assim, porque de um momento para o outro começa a dizer assim, pá, não estou tão longe do recorde de Portugal e ser o melhor português de todos os tempos, mas ao mesmo tempo eu também sou a pessoa que lhe diz, amigo, a tua marca foi boa, mas não vale nada, se vamos pensar lá fora, se calhar sou a pessoa que lhe diz mais diretamente estas coisas, não porque eu não acho que a marca seja excepcional e não porque eu não tenha gostado bastante que ele tenha feito a marca e tenha vibrado muito, não por isso, mas porque ao mesmo tempo também acho que é importante perceber que ainda há um longo caminho pela frente. Sim, sim. E eu acreditar é muito mais do que o recorde nacional, eu digo mesmo diretamente. Tem de ser, não é? Tem de Eu ser. acreditar neste momento, acho que não é, pelo menos dizer em voz alta não tem mal nenhum. Não tem mal nenhum Tem de dizer ser 48 que rasos. ele pode ser 48 rasos, que pode fazer mais 47 segundos, porque tu olhas lá para fora e dizes assim, são bons, mas não são assim tão diferentes. Percebes? Às vezes é preciso tu... vou dar o exemplo. O alemão que correu com ele e que foi campeão da Europa, É uma viga. mesmo o inglês também esteve lá, que infelizmente teve uma lesão durante muito tempo, então não conseguiu estar no melhor no Campeonato da Europa. Foi à final, mas não conseguiu estar no melhor. São atletas que tu olhas, vais vendo as redes sociais deles e dizes assim, estes gajos só vivem para o atletismo, estes gajos já estão há não sei quantos anos com as condições que tu agora, porque fizeste uma boa marca, vais ter hipótese, mas pô, antes, se não corres, perdes o apoio. É um bocado esta a questão, percebes? Mas se as coisas puderam ser feitas até assim, agora só poderão ser melhores ainda, com uma série de coisas. Mas se calhar é premonição, agora não seja religioso, não é premonição, mas é o acreditar. Eu acho que temos que acreditar. Primeiro tu temos que acreditar, mas não dá só para sonhar. A gente tem. Sim. A gente, nesse caso ele, tem que pôr os pés ao trabalho. Eu estava a insistir nesta do irmão porque uma das coisas mais impactantes na minha vida foi, eu tenho um irmão mais velho de 5 anos e quando fui para uma nova escola no 10º ano, o meu irmão era o herói da escola, mas já tinha saído há 2. Tinha sido, porque era bom a jogar a bola, era bom não sei o quê. Eu também me destacava nessas coisas, porque em termos físicos, era o que tu dizias, há miúdos que treinam 2 ou 3 vezes por semana, nós éramos já quase profissionais de atletismo, então em termos físicos, o andamento era outro. E lembro de um professor de educação física, ele vai-me lá levar à escola para me apresentar os coisas, um professor, então, Martim, não, quem é este puto? Meu irmão, então, e é melhor que tu? E ele diz, muito melhor. Eu fiquei mesmo... Foi de um boost de confiança que depois... É um bocado do trabalho. Eu não tivemos uma relação fácil durante muitos anos, porque nós tínhamos uma diferença de idades muito grande. Nós temos 7 anos e meio de diferença. Portanto, durante muitos anos havia muitas coisas que não estavam alinhadas. Eu era filho único durante muitos anos, um pouco mimado, vamos dizer assim, não é? E depois, durante muitos anos, imagina, ele tem 10, eu tenho 17, quase 18. Os interesses não são os mesmos. Ele tem 12 ou 13, eu já estou com 20, já só quero olha, vou começar a trabalhar, estou na faculdade, tenho outros amigos. E ele é um miúdo que também procura a atenção do irmão mais velho. Então eu vou ali. Depois, há 15, 16, 17 anos, quando ele tem, as coisas já começam a ficar um pouco mais alinhadas, porque ok, já podes, olha, já vais tirar a carta, há coisas que já começam a semelhar. E é um bocado por isso. E hoje em dia, pronto, é o que é. Ainda bem. Uma última pergunta. Qual foi o maior talento que tu viste ali a treinar com o teu pai e porquê Danilo Pereira? Ou porque não? Danilo Pereira. Eu era novo quando o Danilo apareceu lá. Portanto, a noção do Danilo ser tão bom vem a ter mais tarde por vídeos ou por coisas assim. Porque eu não tive tão presente nessa questão. E, efetivamente era um talento. Barreiras já viu aquela prova. Era um talento fora do normal. Normal, porque efetivamente ele treinava muito pouco ou quase nada. Pronto, era futebol, e ainda bem que foi por aí, pronto. Ainda bem que foi por aí, porque senão tinha ter sido muito bom atletismo, eu não tinha uma vida tão boa como tem agora e não tinha conquistado as coisas. Infelizmente estamos no Campeonato da Europa também com o Europeu, portanto, e outras coisas. E para quem é da nossa zona, para quem viu crescer, é um orgulho enorme. Agora, se é o Danilo Pereira, é um dos. Eu acho que um dos talentos, não sei se iria dar super atleta ou não, porque isso depois tem muitas coisas mais para a frente, mas o Davidson Borges era um dos atletas mais talentosos que eu já vi, até pela forma como aprendia as coisas, era uma cena... Também treinava muito pouco, também era um atleta muito, muito interessante.
O Pedro Cardoso, que depois... Cheguei a correr com ele. O meu recorde pessoal foi numa prova com ele. sim, também é um atleta que... Pá, olha, agora há pouco tempo que eu vi... Ele está fora, não está? Ele voltou para Portugal agora há uns 2, 3 meses e ainda agora, quando ele voltou e apareceu lá na escola, falámos sobre isso, que é, se o Diogo fez 49,58, o Pedro era, fisicamente era melhor atleta. Não estou a dizer que podia ser melhor atleta para aquela disciplina, mas fisicamente, Sim. porque é um atleta com muito pouco treino, porque ele só aparece a treinar atletismo já como juvenil e em 2, 3 anos aparece a fazer mais de 2 metros de salto em altura, a fazer 53 tal, 52, 400 barreiras, mas sem saber ler nem escrever, lançava quase 60 metros no dart, fazia uma série de coisas de forma muito natural. E depois aqueles naturalmente que a gente já sabe. Pô, a Marta é um talento fora do normal, né? E alcançou aquilo que alcançou. O Tiago Pereira também. Mas é difícil. De atletismo. Paulo Conceição ou Tiago Pereira? Qual era o mais talentoso? Talento natural, acho que o Tiago. Capacidade de trabalho, o Paulo. Pelo menos durante a maioria dos anos que trabalhou connosco. O Tiago parece treinar bem. A ideia que dá, porque depois vou deixar treinar connosco mais tarde. Mas talento natural, acho que o Tiago. Acho que o Tiago para fazer. Já fiz tantas perguntas depois da última. Não, sim. Só te quero agradecer, porque já há muito tempo que eu tinha dito que quando retornasse queria-te, só que depois é o que tu sabes, vida de pai, e ainda por cima agora já há 1 ano e tal, numa situação de guarda partilhada, a vida não é fácil. Não, mas eu agradeço, é um prazer estar aqui e estar... E acho que nós íamos ficar aqui... Não, ficávamos claramente. Mas guardamos para uma segunda. Está bem? Obrigado, Miguel.